Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das estruturas de repetição e vamos ver uma estrutura que também é bastante interessante, que é a estrutura de repetição repita. Analisando a estrutura de repetição repita, ela tem características similares ao enquanto, mas só que ela tem algumas diferenças. O enquanto a gente fazia a nossa condição, colocava a nossa condição no início. Então a gente analisava a condição para saber se a gente precisava executar o corpo do nosso enquanto. Já na estrutura repita, a gente vai fazer essa análise no fim. Então a gente vai fazer essa análise e vai executar até que uma determinada condição aconteça. Quando essa condição acontecer, então a gente vai parar o nosso repita. Então, nesse caso aqui, a gente vai executar o corpo do repita pelo menos uma vez. Para exemplificar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos escrever um programa que vai pedir para o usuário digitar um número e escrever esse número na tela. Então, a gente vai repetir esse processo até que o usuário digite o número 0. Então, aqui ele informou o número, pedimos para informar o número, né? Foi digitado na tela, informe o número, ele informou o número 4. Aí aqui foi impresso, né? Você digitou o número 4. Logo após, foi pedido novamente o número ao usuário, ele digitou um 3, foi impresso, você digitou o número 3. Logo após, foi pedido outro valor, ele digitou agora 0, foi impresso, você digitou o número 0. Como nesse caso aqui, ele digitou o número 0, então, o que aconteceu aqui? O programa ele foi finalizado. Então, a gente vai executar várias vezes o nosso corpo, né, do nosso repita até que determinada condição aconteça. E nesse caso específico, a condição que vai parar o repita é o número digitado C0. Estamos aqui no Visual G. Então, aqui a gente vai começar a escrita do nosso algoritmo. Podemos dar um nome para esse algoritmo de repita. E aqui embaixo a gente vai ter o fim algoritmo. Então, a estrutura de repetição repita, ela vai ser bem similar à estrutura de repetição enquanto que vimos nas últimas aulas. Então, na estrutura de repetição enquanto, o que a gente tinha? A gente tinha a condição no início. Então, a gente ia fazer um enquanto determinada condição for verdadeira, a gente vai executar o bloco de código. Já na estrutura de repetição repita, a gente vai ter essa condição no fim. Então, a gente vai executar um bloco de código até que determinada condição ela aconteça. Aqui a gente tem as nossas áreas. Vai início. Então, a primeira coisa que vamos pensar é que variáveis a gente precisa. Do que é que o usuário precisa fornecer para o algoritmo. Nesse caso, ele precisa fornecer um número n. Esse n é do tipo inteiro. Então, aqui a gente vai fazer a nossa estrutura de repetição repita. Então, a gente vai repetir até que, no caso, alguma condição aconteça. Então, qual a condição de parada que a gente tem? Então, a gente vai parar quando n for igual a 0. Vamos parar de repetir quando n aqui for igual a 0. Então, a cada rodada a gente vai ter que fazer o quê? Então, o nosso algoritmo ele pede para o usuário informar um número. Vamos ler esse número em particular e armazenar na variável n. E vamos imprimir aqui o número que ele digitou. Você digitou o número. E aqui a gente vai colocar o número que ele digitou. Então, quando esse número que ele digitou for 0, a gente vai parar. Então, vamos fazer uma análise aqui do nosso programa. Declaramos a variável n e vamos repetir esse bloco de código. Note que o repita executa pelo menos uma vez. Então, a gente vai pedir para o usuário digitar o número, vamos digitar 4. Então, vai ser impresso na tela. Ó. Você digitou o número 4. Então, 4 é igual a 0? Não. Então, a gente vai repetir novamente. Lê o número novamente, vamos digitar aqui 3.
Então vai ser impresso, ó. Você digitou o número 3. Então 3 é igual a 0? Não. Então a gente vai repetir novamente. Formar um número, vou digitar agora 0. Aí vai ser impresso. Você digitou o número 0, logo após vai fazer análise, né? 0 é igual a 0? Sim. Então a gente chegou na condição de parada e o programa será finalizado. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma aula de algoritmos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.